Então, pessoal, iniciando a nossa aula de hoje, nosso dia 5, né? As aulas de hoje do dia 5 são as aulas 8, 9 e 10. Então, bom dia a todos mais uma vez. A gente vai seguir aqui com o nosso roteiro e a gente vai conversando aí no bate-papo, tá bom? Com relação àqueles encontros bônus, né, que eu acho que a Luciene colocou aí no bate-papo a respeito do sistema, né? É isso? Que a gente vai ter esses encontros aí com vocês. Certo? Então vamos lá, nosso quinto dia, transmissão ao vivo das aulas 8, 9 e 10. Previsão de 45 minutos, mas eu estou aqui disponível para vocês, para a gente. Não tem quanto ao tema, né? Não temos restrição, a não ser quem tiver alguma restrição do horário, tiver que deixar a sala, não tem problema. Mas eu fico aqui à disposição para a gente passar por esses temas aí da melhor maneira possível, com o melhor aproveitamento possível, tá? Mesmo que a gente demore, estenda um pouquinho mais do nosso tempo, tá? Então, pessoal, o objetivo da nossa aula 8 que é a primeira de hoje. Só ajustar meu slide aqui. É o bloco, a gente falar do bloco 6, né, que é a marcação de pessoas com deficiência, tá? Nosso objetivo principal em relação a essa aula é identificar se a pessoa possui alguma deficiência que dificulte a realização de suas tarefas diárias e preencher corretamente o bloco 6 do formulário de cadastramento de acordo com as orientações do manual do entrevistador. Certo? Então, pessoal, aqui de cara a gente já vê uma situação que a identificação dessa deficiência, ela, no ato da entrevista, é importante perguntar ao responsável familiar, né, quem está prestando as informações da família, se essa deficiência que ela está alegando de alguma pessoa que está sendo cadastrada dificulta a realização das tarefas diárias dessa pessoa, tá? Então é importante fazer essa associação, certo? Com a deficiência da pessoa, a dificuldade em realização de tarefas diárias. E vocês viram no preenchimento ali no formulário, né? Várias situações ali, se a pessoa precisa de auxílio para realizar essas atividades, de alguém da família, se ela não precisa, de um cuidador específico, tem várias situações ali para a marcação de vocês, isso aí vocês identificam no ato da entrevista. Agora, não confundir, pessoal, deficiência com doenças, né? De uma maneira geral. Às vezes as pessoas querem colocar algumas determinadas doenças como deficiência da pessoa, tá? Então é importante em relação ao conceito aí, ó, da deficiência, que ela seja permanente e que limite a realização das tarefas diárias. E nos quesitos 6.01 a 6.03, a gente tem no 6.02 os tipos de deficiência, né? Que é física, mental, intelectual, né? Baixa visão, baixa audição, né? Que realmente são deficiências que limitam bastante a realização das tarefas diárias da pessoa, dependendo do grau também dessa deficiência, né? Então é importante a gente verificar isso, tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, tem pessoas que sofrem de epilepsia, né? E aí a história familiar ela indica isso como uma deficiência da pessoa, como uma deficiência no caso, né? Que ainda é tratado aí
como deficiência, né? Esse termo aí. Mas, enfim. E aí, no caso da epilepsia, não é, né, pessoal? Ela é uma doença que ela tem um tratamento, que ela permite que a pessoa viva normalmente, sem limitações no seu dia a dia. Então, só para evitar esse tipo de confusão que às vezes o usuário, aí, o assistido nosso, ele faz, tá? Em relação ao fórum de dúvidas, eu dei uma olhadinha lá, não tinha nada. Eu vou abrir aqui rapidamente o nosso manual para dar uma passadinha aqui com vocês em relação a esses conceitos aí como eu estava falando agora, né? Então, aqui a gente de cara já vê no bloco 6 aí no manual do entrevistador que a deficiência é entendida como permanente inabilidade da pessoa de realizar uma ou mais atividades do seu dia a dia. Comunicar-se, cuidar de si próprio, né? Tomar banho sozinho, trabalhar, ir à escola, se alimentar sozinho, em função da diminuição de alguma capacidade, enxergar, ouvir, movimentar-se, né? Aqui a gente já respondendo aí ao bate-papo, se a pessoa deve apresentar laudo na entrevista, no segundo parágrafo aqui no manual já diz, a identificação de deficiência no cadastro é autodeclaratória, tá? O entrevistado deve dizer se possui ou não alguma deficiência. E a mesma coisa de pessoas, né, da composição familiar. Então, não é obrigatório, tá, pessoal, apresentar laudo. Se a pessoa apresentar, melhor ainda, né, porque aí fica mais fácil identificar o tipo de deficiência, mas não é obrigatório, você não vai ter. Vocês viram aí no formulário que não tem um campo para colocar o CID, né, aquele código de doenças e tal, não tem nada disso, tá? Então, aqui, ó, muito importante, as pessoas precisam responder as perguntas deste bloco, levando em consideração os instrumentos que utilizam para minimizar o impacto das deficiências que, porventura, possuam no desempenho das atividades do cotidiano. Certo? Então, essa questão da limitação em relação às atividades do dia a dia, tá, pessoal? Muito importante observar isso, né? Ele até aqui ele dá um exemplo, né? Uma pessoa que usa óculos pode ser considerada deficiente no sentido de que sua falta de visão prejudica a realização das atividades diárias. Mas se ela utiliza óculos e assim ela tem uma autonomia para realizar as tarefas sem problemas, ela não deve ser considerada pessoa com deficiência, tá? Então vocês têm que fazer essa reflexão na hora também, né, da entrevista, para evitar aí uma marcação errônea, né, no cadastro, tá? Então, aqui mesmo, como ponto de atenção, ele diz que para haver registro no formulário, todas as deficiências relatadas pela pessoa que está sendo entrevistada, né, devem ser permanentes, tá, pessoal? Independentemente se a pessoa nasceu ou adquiriu a deficiência depois, tá? Uma situação transitória de incapacidade física ou mental não é considerada deficiência, né? Então, o que, que a gente entende por isso? Muitas vezes a pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, de carro ou numa motocicleta, caiu, teve um acidente e está lá acamada, tá com a perna engessada, está tá passando por aquele período de recuperação, né? Então, vocês não considerem isso como uma deficiência, né, pessoal? Porque não é permanente. Certo? A pessoa só está fazendo o tratamento, né? E logo em seguida ela ficando boa, ela retorna para as atividades dela do cotidiano, beleza? Então, se for uma situação transitória dessa incapacidade física ou mesmo mental, né? Não considerem deficiência. Sempre ligar com a palavra permanente, tá? Permanente e limitação nas atividades do dia a dia, né? Então aí ele dá, né, os tipos de deficiências aqui que vão no quesito 6.02, cegueira, baixa visão, e aí ele coloca bem explicadinho surdez severa, surdez leve, né? Os conceitos no caso de marcação dessas deficiências, a deficiência física, né?
alteração total parcial de uma ou mais partes do corpo humano, prejudicando movimentos das pernas, dos braços, necessidade do uso de aparelhos, cadeira de roda, muletas, tudo mais. Perda total parcial dos movimentos dos dois braços, aí ele é bem explicativo aí no manual, né, pessoal? E também a deficiência mental ou intelectual, que muitas vezes ela é um pouquinho mais difícil na questão da avaliação, né? Mas a própria pessoa, no ato da entrevista, o responsável familiar, ele já está acostumado com a. Lógico, com a pessoa deficiente, que faz parte da composição familiar dele, e aí ele vai fazer esse relato para vocês aí, em razão das dificuldades que a pessoa enfrenta e o grau dessa deficiência, beleza? Então, no caso aqui, ó, mental ou intelectual, atraso no desenvolvimento, global intelectual, dificultando a aprendizagem, a adaptação da pessoa ao meio que vive, dificulta a pessoa desenvolver habilidades de autocuidado, ou seja, tomar banho, se vestir sozinho, comer, se alimentar sozinho, né? Comunicação, sociabilidade, beleza? Tá certo, pessoal? Eu acho que esse campo aí da deficiência é bem tranquilo, né? Nós temos a síndrome de Down também, né? Querendo ou não, a pessoa apresenta dificuldade, né? Uma dificuldade maior, né? No aprendizado, movimentação do corpo, certo? E o transtorno ou doença mental também, distúrbio psiquiátrico, né? Que afeta o funcionamento emocional, social, cognitivo. As pessoas perdem a noção da realidade, tudo isso a pessoa, no ato da entrevista, vai fazer esse relato para vocês, tá? É importante aqui, estou verificando no manual a questão das pessoas que apresentam doenças crônicas, tipo câncer ou AIDS, né? HIV, elas podem ser identificadas em uma dessas opções listadas aí no bloco 6, caso venham a sofrer limitações decorrentes dessas enfermidades para a realização das atividades diárias, tá, pessoal? Então, vocês façam aquele link entre a deficiência e a limitação para a pessoa realizar as atividades diárias. Então, aí no caso, até permitido, até no caso de pessoas que tenham câncer ou HIV, né? Certo? E a questão dos beneficiários do BPC também, né? Que recebem o benefício por doenças incapacitantes. Elas podem ser identificadas como pessoa com deficiência, se sofrerem limitações provocadas pela doença para a realização das atividades diárias. Geralmente são pessoas que se enquadram nesse critério aí, tá, pessoal? Então vocês façam a marcação da deficiência no bloco 6 e não esqueçam de fazer a marcação do BPC no formulário suplementar 1, né? Suplementar 1, tá? Se a pessoa recebe cuidado de terceiros, tudo isso vocês aí permite essa marcação lá, né? Alguém da família, cuidador, vizinho, instituição da rede socioassistencial, outra forma, tranquilo. Acho que a gente pode passar desse bloco 6 para frente aí, beleza? Se tiverem alguma dúvida, alguém quiser falar alguma coisa, quiser colocar no bate-papo, senão a gente segue em frente. Tá tranquilo, né? Então a gente vai para a nossa aula. Seguindo aqui o nosso roteiro, a nossa aula 9, que é o preenchimento do bloco 7. Escolaridade. É isso? Ver se não está pulando nenhum slide aqui para mim, pessoal. Tá certinho aí, né? Na nossa sequência. Esse compartilhamento de tela aqui, com uma tela só, é complicado aqui, pessoal, mas é isso, né? Isso, tá, beleza. Então, aula 9. Bloco 7, escolaridade, correto? Cujo objetivo desta aula
é caracterizar o grau de instrução de cada componente da família e preencher corretamente o bloco 7 do formulário principal. Sempre de acordo com as orientações do manual do entrevistador, né, pessoal? Então, por isso, muito importante vocês terem esse manual salvo aí na área de trabalho de vocês para consultas eventuais, ou quem gosta de trabalhar com o caderno, né? Hoje em dia, né, pessoal, mais prático a gente ter ele digitalizado aí na nossa área de trabalho e montar nossa pastinha para consulta. Eu não sei se vocês conseguiram ver no grupo do Telegram lá, eu coloquei muito material para auxiliar vocês depois na operação do sistema e relativo a vários assuntos, transferência de pessoas, família, regra de permanência, no caso do Bolsa Família, e mais uma série de assuntos que a gente colocou no grupo lá. Se alguém não recebeu, tem o meu WhatsApp aqui que eu coloquei ontem aqui no nosso bate-papo, vou colocar de novo. Pode me mandar um oi que a gente depois envia lá para vocês, tá? E vocês montarem essa pastinha lá para facilitar. Depois, quando vocês forem operar no dia a dia aí o sistema. Que é a maior. Na prática do nosso trabalho, as entrevistas são feitas quase que 100% online, né, pessoal? Tá bom? Então vamos lá. Em relação ao bloco 7, escolaridade. Ficou alguma dúvida, pessoal, para vocês, quando vocês estavam lá fazendo as atividades, os exercícios? Foi tranquila essa questão da escolaridade, código INEP, né? Fazer a marcação correta lá, se a pessoa concluiu o curso, principalmente, né? Porque muitas vezes a pessoa não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio, vocês têm lá o quesito para marcar até que ano que a pessoa estudou, né? No caso do nível superior, que a pessoa vocês vão marcar que já concluiu, né? Aqui pelo roteiro, consegui chegar aqui. Os pontos de atenção. Em relação à escolaridade, os quesitos 7.01 a 7.11. No 7.02, o que considerar e o que não considerar como frequenta escola ou creche. No 703 e 706, a importância do nome da escola e do código INEP. Eu vou abrir aqui o manual para a gente olhar esses quesitos lá e comentar com vocês, tá? Depois ele já passa para as dúvidas, então é bem curtinho aqui. O slide dessa aula. Eu vou abrir aqui o manual para a gente discutir em relação a esses quesitos, tá, pessoal? Tá chatinho aqui meu slide. Vou deixar no ponto aí para vocês. Tá, deixa eu abrir aqui o manual nas páginas correspondentes, como vocês têm aí no estudo de vocês, né? No bloco 7, vamos lá, escolaridade, para a gente dar uma passadinha, ver se tem alguma coisa aqui que eu possa estar reforçando aí para vocês nesse quesito, já que até agora ninguém registrou nenhuma dúvida aí no preenchimento desse bloco. Então, o objetivo do bloco é caracterizar o grau de instrução de cada componente da família, investigar a alfabetização, a questão da frequência escolar,
E as pessoas que estão frequentando a escola devem informar a série e o grau de instrução. As que não estão frequentando, mas já frequentaram, devem informar a última série concluída com aprovação e a conclusão ou não do curso. É recomendável solicitar que o RF apresente algum documento da escola, comprovante de matrícula, declaração, para cada componente da família que frequenta a escola, pois isso facilita o registro correto do nome da instituição, do curso e do ano, série escolar da pessoa. Então é sempre importante, né, pessoal? Quando a gente faz essa entrevista, principalmente de forma presencial, né? Eu não sei como é que está o atendimento aí nas unidades, se vocês já retornaram com esse atendimento presencial, ou se continua teleatendimento, mas a declaração, a pessoa apresentar a declaração escolar, ela é importante justamente para vocês verificarem todos os dados certinhos da escola, o nome, a série, o ano que a criança ou adolescente está estudando, e o código INEP, né? Que o código INEP, a importância dele a gente vai tratar aqui, eu acho que um pouquinho mais para frente aqui, eu vou falar para vocês a importância do registro desse código corretamente, certo? Então, aí ele passa aqui no manual sobre o sistema regular de ensino, ele cita a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a divisão e subdivisão da educação básica, da educação superior, né? Isso aí está tudo aí no manual para vocês. Eu não vou passar, porque senão a gente vai estender demais. Acredito que vocês tenham lido para fazer os exercícios e tudo mais, mas é bem interessante que a gente tenha os conceitos bem definidos aí, certo? Um ponto aqui, ó, o cadastramento diferenciado, né, em relação à educação escolar indígena, direito assegurado pela Constituição de 88, LDB e Plano Nacional de Educação. Os povos indígenas têm direito a uma educação diferenciada pelo uso das línguas indígenas, valorização dos conhecimentos, saberes milenares, tudo isso, né, pessoal? Que é próprio dos povos indígenas, que tem matérias específicas para os indígenas, mas eles acompanham as séries do sistema brasileiro de educação, tá? INEP, que a gente fala tanto, do código, ele significa Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira, INEP. É um órgão vinculado ao MEC, Ministério da Educação. Ele atribui esse código de identificação denominado Código INEP para identificar as escolas nos quais os componentes da família estão matriculados, certo? E aí depois, na questão da marcação, se a pessoa sabe ler ou escrever, o quesito 7.01, né? Preenchimento obrigatório, né, pessoal? Sempre lembrando que a gente tem os quesitos de preenchimento obrigatório e tem aqueles saltos, né, pessoal? No formulário, muitas vezes, dependendo da resposta, você pode saltar alguns quesitos, né? A gente vê isso em praticamente, principalmente nesses blocos aí, escolaridade, bloco 7, bloco 8, né? Trabalho, tem bastante saltos, né? Então vocês observem bem, prestem atenção, vão seguindo no formulário da maneira que está descrito ali, que aí fica bem fácil para evitar uma marcação errônea, né? No ato da entrevista, beleza? Então, 702, se frequenta escola ou creche, né? Então, em relação ao ponto de atenção aqui, essa questão de considerar frequentando escola na data da entrevista, a pessoa tem que estar matriculada em um curso regular de pré-escola, ensino fundamental, médio, superior, mestrado, doutorado, ou no EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. Então, aí nesse caso, é considerado, lógico, né, pessoal? Chega a ser até meio óbvio, né? Que a pessoa está frequentando a escola. Tranquilo? Tem um ensino especial também, né, pessoal? Modalidade de educação voltada ao campo de aprendizagem que se destina a pessoas com necessidades especiais de qualquer ordem. Mas isso aí no ato da entrevista, o responsável familiar ele vai relatar para vocês e, preferencialmente, se ele trouxer, né, a declaração escolar facilita mais ainda para a marcação desses quesitos aí, tá?
E aqui um ponto importante, considerar como frequentando escola a pessoa matriculada que esteja temporariamente impedida de comparecer às aulas por motivo de doença, ou realizando um curso de ensino superior ou pós-graduação na modalidade de ensino à distância em entidades reconhecidas pelo MEC. Né? Então, nesses dois casos aí, vocês podem considerar também a pessoa como frequentando a escola, que ela esteja temporariamente impedida de comparecer às aulas ou realizando um curso à distância. Tá? Aqui ele tem uma quadrícula de atenção aqui de pessoas que frequentam a APAI, né? Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e que devem ser consideradas como frequentando a escola desde que a entidade possua código INEP. Tá? E as situações aqui em que não se deve considerar a situação de frequentando escola. Se a pessoa tiver apenas frequentando um curso rápido de especialização profissional ou de extensão, tipo corte e costura, dança, idiomas, ou cursos por meio de rádio, televisão, correspondência ou internet sem reconhecimento do MEC, tá? Sem reconhecimento do MEC, certo? E creche, a criança que frequenta estabelecimento destinado a dar assistência diurna às crianças nas primeiras idades, geralmente até 3 anos. E não considerar como frequentando creche a criança que fica em casa sob cuidados de outras pessoas, geralmente identificadas como mãe crecheira. Então, nesse caso, muitas vezes a responsável familiar pode afirmar para vocês que a criança está frequentando creche e vocês só devem considerar se a criança frequentar um estabelecimento destinado a dar assistência diurna às crianças, de primeira idade até 3 anos, tá? Se ela ficar em casa, sob cuidado de cuidadores, ou de mãe crecheira, ou similar, não se deve considerar como frequentando creche, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui, pessoal, que seja interessante. Eu vou falar a questão para vocês, a importância do código INEP, tá? Aqui, ó, no quesito 7.06, código INEP e MEC da escola ou creche. Preenchimento obrigatório se o quesito 7.02 tiver sido preenchido com a das opções 1, sim, rede pública, ou 2, sim, rede particular. Deve ser registrado o código INEP-MEC do estabelecimento educacional. O registro pode ser feito pelo entrevistador ou gestor após a entrevista, tá, pessoal? Consultando a lista que vincula os códigos com as respectivas instituições de ensino do município, tá? Somente depois de consultada a lista, caso não exista o código para aquele estabelecimento, assinale o item não tem. E aí eu vou entrar num ponto seguinte, pessoal. Hoje em dia, com a tecnologia, tá? Dependendo se vocês estiverem fazendo uma entrevista por meio de formulário físico e não tiverem disponibilizada a lista de código INEP naquele momento, vocês podem deixar para ser, conforme diz aqui no manual, para ser lançado esse código posteriormente, quando o cadastro for para digitação, né? Ou então acessar por exemplo, no celular, dependendo, a página da Secretaria de Educação aqui do DF, tá, pessoal? Que aí lá eles têm a listagem de todas as escolas públicas e conveniadas com o endereço, telefone, código INEP certinho lá para a marcação de vocês, tá? Então você joga no Google, só jogar escolas DF, Secretaria de Educação, aí ele já vai direto para a página lá para permitir essa consulta, tá? Em relação à importância da marcação desse código. Vamos ver o que ele diz aqui no manual e eu vou dizer da minha experiência lá em relação ao acompanhamento de condicionalidades da educação, tá? Preencher corretamente o nome da escola é fundamental para a atribuição e identificação correta do código INEP na instituição. Não deixe de consultar a lista com os códigos. Esse quesito é essencial para a validação do cadastro da família, devendo ser obrigatoriamente preenchido para pessoas que estejam frequentando escola
à época em que a entrevista foi realizada, tá, pessoal? O que acontece em relação ao código INEP vinculado à escola, né? No caso do acompanhamento das condicionalidades, ele é muito importante, porque ele permite a correta identificação da escola em que a criança ou adolescente está estudando e para a extração dos dados, né, pelo sistema Presença do MEC, que vai fornecer esses dados para o Ministério da Cidadania para fazer o acompanhamento das condicionalidades da educação, no caso aqui que a gente está falando, tá, pessoal? Que a gente sabe que as condicionalidades a gente tem no campo da educação e no campo da saúde, para quem já acessa aí o SICOM, o Sistema de Condicionalidades. Está acostumado. A gente está um pouquinho esquecido desse acompanhamento, porque desde que começou a pandemia, o ano passado, em março do ano passado, o Ministério da Cidadania suspendeu esse acompanhamento das condicionalidades, certo? Então, as famílias não estão sofrendo reflexos desse acompanhamento de condicionalidades como rotineiramente ocorria antes da pandemia. E se estendeu por esse ano de 2021 também. Então, são praticamente 2 anos sem acompanhamento de condicionalidades da educação. Da saúde a gente pode comentar em seguida, mas só para não deixar passar aqui em relação à educação, pessoal, é muito importante porque quando está acontecendo esse acompanhamento das condicionalidades através da extração do sistema Presença, né, com os dados escolares, que é repassado ao Ministério da Cidadania, isso implica muitas vezes sanções para as famílias. Essa extração ela é feita bimestralmente, é mais uma atribuição lá da minha gerência, né, como se já tivesse poucas, esse acompanhamento de condicionalidades, e a gente passa, extrai a listagem do SICOM, né, do sistema de condicionalidades, no SIG-PBF, né, aquele sistema de gestão de programa do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, e envia para as unidades bimestralmente quando está acontecendo esse acompanhamento. Conforme eu disse para vocês, nós vamos para 2 anos sem fazer isso. Porque ali naquela listagem, na listagem que a gente envia bimestralmente para as unidades, vão constar as crianças que estão em descumprimento. E vai permitir para vocês filtrarem na planilha as unidades de vocês e fazerem o acompanhamento dessas crianças. Os especialistas muitas vezes colocarem a família em acompanhamento familiar, registro de recurso, né? No caso de benefícios bloqueados, suspensos, então é muito importante. E tudo isso começa ali no código INEP, na marcação correta desse código, tá, pessoal? Escolas particulares também têm código INEP, tá, pessoal? Vocês vão eventualmente fazer entrevistas de alunos que possuem bolsa de estudo em escola particular. E aí vocês, se ele não tiver a declaração escolar, não tiver o código INEP, é interessante pedir que a responsável familiar entre em contato com a secretaria da escola e peça o código INEP para que seja registrado que essa criança, a frequência da criança, né, para evitar sanções quando retornar o acompanhamento de condicionalidades na educação, evitar aquelas sanções de advertência, bloqueio, suspensão ou até cancelamento dos benefícios da família. Tá bom, pessoal? Mas isso aí, a nossa aula não é de condicionalidades. Eu só estou fazendo esse link para vocês verem a importância da marcação desse item corretamente. Beleza? E a escola particular, a pessoa pode conseguir. Elas têm código INEP também, tá? Não vai estar na página da Secretaria de Educação. Que na página da Secretaria de Educação vocês conseguem o INEP de todas as escolas por região, é super fácil, mas apenas as escolas públicas ou conveniadas, tá? As particulares não. E são mais raros também, né? Os alunos, nosso público aí assistido, que frequentam escolas particulares. Mas a pessoa pode conseguir na secretaria da escola, beleza? E ainda em relação à condicionalidade, já que eu toquei no assunto, pessoal, da saúde, ela está ocorrendo, tá? Saúde, 2 vezes por ano, primeiro e segundo semestre, tem um calendário
de abertura e fechamento, e as gestantes, né, as crianças menores de 6 anos, para ver a questão das vacinas, as gestantes em relação ao pré-natal, tudo isso é necessário. Vocês podem encaminhar essas pessoas para os postos de saúde, fazer o encaminhamento no CIDS, né, e orientar que a pessoa leve, se for beneficiária, né, pessoal, do Bolsa Família, que leve o cartãozinho do benefício para que seja feito o registro no sistema Bolsa Família na saúde. Até porque rola muita confusão disso aí, tá, pessoal? Então, aproveitando o gancho aqui, para esclarecer para vocês que muitas vezes o beneficiário ele acha que quando ele comparece ao posto de saúde para fazer esse acompanhamento, né, de condicionalidade da saúde, que foi atualizado o cadastro dele. Vocês vão ver muito isso, tá? E não, né, pessoal? Aí a gente orienta. Não, a senhora só comparece, leva seus filhos menores ou alguém gestante, né, que está no cadastro da família, para fazer o acompanhamento de vacinas, peso, pré-natal, tudo isso, mas não é feito um cadastro, é feito apenas um registro do seu comparecimento no sistema Bolsa Família na Saúde. E quem faz esse registro é a saúde, tá, pessoal? Muitas vezes eles encaminham beneficiários para os CRAs, como se o CRAs que fizesse esse acompanhamento. Eu não sei que confusão danada é essa, mas eu já peguei muito isso. Tá? E aí a gente vai no CIDS e faz o encaminhamentozinho de volta para os beneficiários, beleza? Isso no caso da saúde, eu só peguei o gancho aqui, porque a gente falou um pouquinho de condicionalidades, beleza? Eu acho que a gente pode passar para a última aula, né, pessoal? Para não estender demais. É que a gente vai lembrando de muita coisa aqui do nosso dia a dia, né, da nossa experiência, e até procura passar para vocês aí para futuramente, né? Se na hora pintar aquela dúvida, vocês lembrarem, o Marco, a Débora falou aqui naquele dia e tal. Beleza? Porque são coisas que depois chegam bastante para a gente, mas tranquilo, a gente também está sempre à disposição para estar auxiliando vocês aí nesse sentido, até vocês sentirem bastante firmeza aí em relação a todos os temas variados que a gente recebe nas nossas unidades, né, pessoal? A turma brinca, né? Que tudo vai parar no CRAS, né? E não deixa de ser legal, né? Porque a gente acaba tendo um conhecimento mais amplo aí sobre o funcionamento de diversos órgãos e diversas questões relativas à garantia de direitos das pessoas, documentações, tudo mais, e direitos diversos, né, dos nossos cidadãos aí, principalmente das famílias de baixa renda, que são o nosso público alvo, né? Tá bom? Então vamos lá. Nenhuma dúvida? Escolaridade, tranquilo aí, pessoal. Sinalizem para mim. Estão muito calados aí. Tem horas que eu não sei nem se eu estou no ar. Para a gente passar para nossa última aula de hoje aqui. Marina, certinho, Márcio, beleza. Não consigo a lista das escolas. Quem que não está conseguindo? Maxwell, tranquilo, beleza, pessoal? Luciene, tá. Viu, Luciene, mas vê na página de educação, você não precisa nem estar com lista de escola, não, tá? Se a pessoa apresentar a declaração escolar, ou se ela tiver em mão, se for um teleatendimento, né? Tem o código INEP lá, na declaração escolar, tá? Se não, na página aí, no Google, você joga aí na Secretaria de Educação e tem bem tranquilo lá para você. E no caso de escola particular, que não tem, igual eu dei a dica aí, pedir para ligar na Secretaria da Escola e pedir, tá? Porque aí é importante que mesmo em escola particular, se o aluno for bolsista, mas que tenha um acompanhamento, né? Porque senão se a família for beneficiária do programa Bolsa Família, ela pode sofrer sanções aí quando retornar o acompanhamento de condicionalidades, tá? De bloqueio, suspensão dos benefícios. Beleza? Vamos lá. Para a gente finalizar a nossa sexta-feira, que já deve estar todo mundo ansioso, né, pessoal? Sexta-feira, depois de uma semana cheia de trabalho aí para todo mundo, né, turma?
a nossa aula 10, preenchimento do bloco 8, trabalho e remuneração. Realmente são temas bem extensos, né, com bastante particularidades que a gente tratou nessa nossa aula de hoje, né? São temas que geralmente eles suscitam muitas dúvidas, né? Depois, na hora da entrevista. Eu acho esse tempo um pouquinho curto. Vocês podem, inclusive, pessoal, quando forem fazer a avaliação do curso, é, é, fazer essas sugestões, tá? Às vezes de ampliação, um pouquinho do tempo e tudo mais, porque realmente eu acho que tem alguns temas que eles acabam sendo o tempo muito curto para a gente tratar. Uns assuntos que têm diversas particularidades. Esse de trabalho e remuneração, então, ó, seria 30 minutos. A gente já ia exceder aí bastante do nosso tempo de transmissão, né? Mas vamos lá. Objetivo: identificar informações sobre trabalho e remuneração para pessoas com 14 anos de idade ou mais, com exceção dos itens 2 e 4 do quesito 809, que são aplicáveis para todas as idades, e preencher corretamente o bloco 8. Então, vocês prestarem atenção nessa questão das pessoas com 14 anos de idade ou mais, informações de trabalho e remuneração, tá? 14 anos ou mais, deixa eu ver aqui no manual, os itens 2 e 4 do quesito 8.09, o que ele fala aqui? Que é um ponto de atenção aí que ele está colocando para gente. Que seria aplicável para todas as idades, no caso dos itens 2 e 4, quesito 8.09. Deixa eu ver esses quesitos aqui. Oito ponto zero nove, onde é que ele está aqui, pessoal? Bom, travou aqui. Está travando muito meu manual aqui. Deixa eu seguir o nosso roteiro. Então, pessoal, como ponto de atenção, como vocês devem ter lido no manual, verificar essa diferença entre trabalho remunerado e trabalho sem remuneração, tá? Registrar apenas valor recebido em dinheiro e o registro dos rendimentos brutos, exceto o artigo 4º do decreto 6.135. Rendimento bruto, pessoal, principalmente se a pessoa tiver a carteira assinada ou apresentar um contra-cheque, muitas vezes ela quer que você registre apenas o líquido, que você tire os descontos e tudo mais. Mas para efeito de preenchimento aí do formulário do CAD único, tem que ser registrados os rendimentos brutos, tá? E a questão da retirada para quem trabalha por conta própria ou é empregador. Então, vocês observem lá no manual essa questão para fazer a marcação correta. Tá? Outro ponto de atenção, questão do trabalho principal, todos os trabalhos aqui nos quesitos 8.01 a 8.09. Ainda vou tentar voltar no manual aqui que ele estava travando, tá, pessoal? Para a gente ver esses quesitos aí. O mês anterior à data da entrevista, não é média. Registrar valor quando a pessoa estiver licenciada por auxílio-doença, acidente ou salário maternidade. Isso aqui é uma questão que acontece muita dúvida depois, tá, pessoal? Se a pessoa está afastada, geralmente as pessoas na hora da entrevista falam pra gente, eu estou encostado, né? No caso, ela está licenciada, né? E está recebendo o auxílio-doença, acidente ou salário maternidade do INSS, é porque ela trabalha de carteira assinada, tá, pessoal? Porque esses benefícios eles só são
esses auxílios eles só são pagos a quem trabalha de carteira assinada, né? Então, vocês podem fazer o registro dos meses anteriores, dos rendimentos da pessoa trabalhando de carteira assinada, tá? Mesmo ela estando, como se diz, encostada, tá? Porque para ela receber esses auxílios aí, ela tem que trabalhar de carteira assinada obrigatoriamente. Né? Trabalhador autônomo não recebe. Se ele não contribui de forma autônoma também, né? Porque você pode contribuir, ser contribuinte individual, pagar lá um carnezinho. Se ele não contribui, ele não tem direito a esses auxílios quando ele sofre algum acidente ou fica doente, ou no caso de maternidade, tá, pessoal? Então, vocês façam a marcação como se a pessoa estivesse trabalhando normalmente nos meses anteriores, quanto ela recebeu de salário e tudo isso, façam o registro, beleza? É, se a pessoa trabalhou e esteve licenciada nos últimos 12 meses, que é isso, né, que a gente estava falando agora, registrar 12 meses para agricultores e pescadores e calcular a retirada para famílias que exercem atividade agropecuária. Questão dos rendimentos não provenientes do trabalho. Seria seguro-desemprego e seguro-defeso. Esse seguro-defeso, eu acho que vocês já viram, né? Aquele paga aos pescadores, né? Durante o período que eles não podem exercer atividade, né? E o seguro-desemprego, às vezes, ele... Vocês devem verificar se a pessoa ainda está recebendo, né, pessoal, na hora da entrevista. Se a pessoa já terminou de receber as parcelas do seguro, aí não conta. E não é renda, tá, pessoal? Ele não é um rendimento proveniente de trabalho especificamente, tá? O seguro-desemprego. Então, essa marcação é apenas se a pessoa chegar na hora da entrevista e falar: olha, eu saí do trabalho no mês passado, vocês fazem a marcação toda lá no bloco, né? Dos quesitos todos, trabalhou, não trabalhou, carteira assinada, salário, tudo. E se ela saiu, ela disser para você: você pode perguntar, você está recebendo seguro-desemprego? Se ela trabalhava de carteira assinada, né? A pessoa muitas vezes fala: estou. Quantas parcelas faltam? Faltam ainda duas, três. Aí vocês marcam lá no item correspondente, no item 3, tá, pessoal? Que a pessoa está recebendo seguro-desemprego. Não, terminou, recebi já mês passado, acabou, retrasado, aí não precisa marcar. Beleza? Tô falando isso, pessoal, porque às vezes parece meio óbvio, mas as dúvidas chegam pra gente lá. Então a gente vai lembrando daquilo que acaba causando dúvida, né? E coloca aí para vocês depois se lembrarem, né? Tá bom? Meu slidezinho correndo aqui, querendo acabar tudo rápido. Quem está falando aqui do auxílio reclusão, né? Esse auxílio reclusão também, né, pessoal? Existe um mito, né? Que a pessoa, porque o Estado paga por tudo que é preso, esse auxílio. Não, pessoal. O auxílio reclusão, a família só vai ter direito se o preso, a pessoa cumprindo pena, né? Ela, em estabelecimento prisional, se ela tiver trabalhado de carteira assinada, tiver contribuído por um período, né? Para o INSS aí, que a família vai ter direito a esse auxílio reclusão. Não é todo mundo, não. Tá? Existe um senso comum aí que vocês já devem ter ouvido muitas vezes. Deixa eu fechar minha câmera aqui para não ficar na frente aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo sair. Rapidinho. Eu quero ver esse slide aqui. Isso, item 5, ó. Auxílio reclusão, Bolsa Atleta. Aí no caso da Bolsa Atleta, eu nunca peguei, pessoal. Pode ser que vocês tenham pego em alguma entrevista aí o relato de ter algum bolsista da Bolsa Atleta na família, né?
Então, no caso de ser dependente com menos de 14 anos, o valor será atrelado ao responsável familiar, tá? Ou seja, ele vai entrar no bloco 8 lá do responsável familiar, tá certo? Sem dúvidas. Até o momento não houve registro, o fórum tá lá, né, pessoal? Disponível. Eu vou verificar aquela questão do momento de reflexão, né? E vou só abrir aqui rapidamente o nosso manual, ver se eu consigo abrir. Que ele estava travando aqui para mim, para a gente ver um outro ponto. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no bate-papo. Se a pessoa tiver neoplasia maligna, ela segue na condição de segurada pelo INSS no período de 1 ano após a demissão. Então, ficar atento a isso. Certo. Essa neoplasia maligna, eu não. Confesso que eu não sei se seria câncer de mama, não sei, Marina. Câncer, né? Tá. Qualquer tipo de câncer? Bom, ela segue na condição de segurada pelo INSS no período de 1 ano após demissão do trabalho. Aí vocês vão fazer a marcação lá no campo correspondente, né? Isso aí seria, eu não sei, seria qualquer tipo de câncer. Não, beleza, Marina. Seria relativo à pensão, né? Eu acredito. Ele não tem, acho que, um campo específico ali no manual, né? Seria pensionista, talvez, na marcação, né? Se ela ainda permanece nessa condição de segurada após 1 ano da demissão. Beleza. Então, voltando aqui rapidamente ao manual, pessoal, para a gente encerrar, não tomar muito aí o tempo de vocês, eu estou por conta de vocês também. Quem não tiver nenhuma dúvida, está dispensado da aula, né? Quem quiser continuar, a gente passa aqui mais um pouquinho por uma outra condição desse nosso bloco 8, que ele é muito importante, porque ele vai impactar diretamente na questão de benefícios, tá? De famílias serem ou não beneficiadas, por exemplo, no programa Bolsa Família, né? A questão da renda, né, pessoal? Que é ali que vocês vão fazer a marcação efetiva dessa questão da renda familiar, né? E da onde ela é proveniente, trabalho assalariado, trabalho autônomo e tudo mais. Ok, Marina, por nada, estou aqui à disposição do Ciene, estudar mais, né, do Ciene. Tá certo. Não, mas é bem tranquilo esse estudo, né, pessoal? Até porque é uma coisa que quando a gente utiliza no nosso dia a dia, eu acho que acaba dando uma motivação a mais, né? Da gente. Nossa, entrou uma coisa aqui na minha tela aqui. Da gente aprender e se aprimorar nesse sentido aí. Às vezes as pessoas consideram essa condição de entrevistador uma coisa muito simples, né? E não é, né, pessoal? Porque ela vai impactar diretamente na questão da concessão, seleção e concessão de benefícios para essas famílias de baixa renda, né? Tá certo? Sobre doações. A doação, ela não tem um campo específico, né? Se não me engano, no cadastro ela entraria como outras rendas, né? No quesito de outras rendas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Então, aqui no manual a gente tem as definições, né, do empregado carteira assinada, trabalhador doméstico sem carteira assinada ou com carteira, né? Geralmente o trabalhador doméstico sem carteira assinada é a diarista, né, pessoal? O trabalhador não remunerado. A gente tem todos esses conceitos aí. Eu não vou estar passando por isso agora, porque é bastante extenso aqui. O militar, servidor público, isso aí está com vocês fazerem a leitura aí direitinho e se tiverem alguma dúvida, algum item, trazer para a gente na próxima aula ou no fórum de dúvidas ou lá no grupo do Telegram. Beleza? Militares, servidores públicos, empregador. Só passando aqui rapidamente para a gente finalizar. Estagiário, o aprendiz. Então vocês têm todos esses conceitos bem detalhados aí. Aqui, o estagiário é permitido estágio para pessoas com idade superior a 16 anos. Então, não fazer a confusão com o aprendiz, que é 14, né, pessoal? E ainda o aprendiz entre 14 e 18, né? Tem todas essas particularidades aí. Né? Questão do registro, né? Escrever o valor da remuneração bruta, salário, gorjetas, comissões, porcentagens diárias. Isso aí, gente, olha, sinceramente, quase a gente não vai ver, tá? Esse tipo de relato aí, gorjeta, comissões diárias, tá? Vai ser salário, e olha lá, mas tudo bem. Valores relativos à rescisão de trabalho devem ser coletados com exceção do FGTS. Então é sempre importante vocês estarem olhando que são muitas particularidades aqui no preenchimento desse bloco, né, pessoal? Então vocês terem à disposição de vocês para consulta aí o manual, fazer aquela consulta rápida, clica lá um Ctrl F de faca e digita lá a palavra que ele já vai direcionar vocês aí dentro para não ficar procurando página por página, né? Esse atalho aí do Ctrl F, né? Tá certo, pessoal? Quantos meses trabalhou nos 807? Ela recebe de aposentadoria, rural, pensão, BPC Loas, a questão do seguro-desemprego, né? Então a gente tem bem explicadinho aí, bem detalhado, o seguro defeso, que não é muito comum aqui no DF, né, pessoal? Eu aqui confesso que nunca atendi todos esses anos de secretaria ninguém que recebesse seguro defeso. Que a gente não tem muitos rios aqui muito próximos, né, os centros urbanos que permitam as pessoas viver da pesca, né? Eu acredito que não. Mas tá aí o conceito e não deixa de ser um benefício, né? Que os pescadores recebem, pessoas que vivem, né, dessa pesca. Outras fontes de remuneração, juros de caderneta, sublocação, auxílio reclusão, pessoal, é importante, ele entra aqui no item 5, outras fontes de remuneração, né? E aqui ele fala, ó, família que tem algum membro privado de liberdade no sistema carcerário e que seja segurado do INSS, beleza? E não devem ser considerados programas de transferência de renda, Bolsa Família, essas bolsas estudantes, esses auxílios estudantis, por exemplo, que são pagos no NB, os. os... Tá bom, Estela, beleza. Bom trabalho aí para você, valeu, tô aí à disposição. Já estamos encerrando aqui. Só ficou mesmo um pouquinho a gente aí de final. Tranquilo, valeu. Bom final de semana também. Tá, pessoal? Esses programas de transferência de renda, eles não entram como renda, tá? Sim, Ezra, segunda-feira, né? Seguindo o nosso cronograma de transmissões aí, tá? Às 10 horas. Beleza? Então é isso aí, pessoal.
Estamos encerrando, então. Eu vou interromper a nossa gravação. Desejo a todos um bom final de semana, um bom restante aí de sexta-feira.